Que é a minha igreja, é a minha casa, um povo tão abençoado, que é o povo da Assembleia de Deus da Fama, honrado demais em poder servi-los, ministrando ao coração dos irmãos a poderosa palavra de Deus. Eu quero estender os meus agradecimentos à liderança espiritual desta casa, meu paizão, pastor Abinaí, um amigo que sempre nos recebe com muita honra. Louvar a Deus em especial pela vida do pastor Claudeir. Obrigado, tá? Pelo convite que me foi estendido para falar para essa multidão de adolescentes cheios do Espírito Santo. Deus abençoe toda a equipe, toda a coordenadoria. Uma alegria servi-los. Que Deus continue abençoando de uma forma muito especial. My brother, acabou de ministrar, Deus te abençoe, sempre bom poder estar com você, tá? Glória a Jesus. Quantos querem continuar ouvindo Deus falar? Digam amém. Atos dos Apóstolos, abra comigo Atos dos Apóstolos. Você que trouxe a sua Bíblia ou tem acesso a ela, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria que você se atentasse ao altar agora. Deus tem uma palavra de impacto para o teu coração. Você não sairá dessa reunião, você não sairá dessa conferência do jeito que você chegou. Deus tem um marco para a tua vida depois desse culto. Está escrito assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Mas recebereis o poder do Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Olhe para cá. Quando eu contar até 3, põe o versículo de novo aqui para mim. Quando eu contar até 3, você, toda a igreja, todos os adolescentes, vocês vão recitar, vocês vão ler esse versículo de número 8, em alto e bom som, em uníssono, porque eu quero que você memorize, eu quero que você guarde o que você vai ler agora. No tempo 3, você vai ler todos em uma só voz. Vamos lá? Eu quero um coral bem poderoso. No tempo 3. 1, 2, 3. Glória a Deus. Tome seu assento, por favor. Redobre a sua atenção. Redobre a sua atenção. Quem me ouve diz amém. Estamos diante de um texto, e o versículo 8 que lemos, ele é o texto-chave, é o texto áureo do livro dos Atos dos Apóstolos. É a partir do texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, que você vai entender tudo que vai acontecer no livro dos Atos dos Apóstolos. Aqui no capítulo 8, no capítulo 1, versículo 8, está o segredo para o sucesso do apostolado, o segredo
para o sucesso e a expansão da igreja primitiva, tudo resumido nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Existem 3 grandes promessas bíblicas, 3 grandes promessas que Deus deixou para a humanidade e para o seu povo. Primeiro, a promessa da salvação. Aquilo que havia sido perdido, aquilo que por causa do pecado havia sido condenado, por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e a sua ressurreição, nós recebemos a graça de Deus e o direito de hoje estarmos aqui em sua presença, adorando ao seu nome. Essa é a primeira grande promessa, a promessa da salvação. O Messias que havia sido prometido, a manifestação da palavra de Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. A segunda grande promessa de Deus é a promessa do derramamento do Espírito. É a promessa que Jesus está testificando no capítulo de número 1, versículo 8, quando Jesus disse: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esta promessa que se cumpre em Atos capítulo de número 2, na descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, na inauguração da igreja. E a igreja que em Atos 2 está inaugurando, inaugura debaixo do poder, do fluir, da efusão do Espírito Santo. A terceira e última grande promessa, e essa ainda não se cumpriu, mas é a maior promessa que a igreja de Cristo tem na face da terra, é a promessa do arrebatamento da igreja. Aquele que subiu, ele descerá para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. Quantos acreditam no arrebatamento da igreja? Faz o barulho que o diabo não gosta. Observe que Jesus está falando sobre um derramamento de poder. Olha para esse amigo perto de você e diga: derramamento de poder. Fala para ele. O que Jesus está transmitindo, pega a palavra. O que Jesus está transmitindo no capítulo 1, versículo 8, Jesus está falando de um derramamento de poder. E para que você entenda isso, Jesus está no último dia após a ressurreição. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, durante um espaço de 40 dias, ele esteve entre os seus discípulos, dando provas eminentes de sua ressurreição, operando prodígios, sinais e maravilhas e fazendo aparições ao povo. Então, pega a palavra. Jesus, quando no capítulo 1, ele fala sobre este derramamento, este recebimento de poder. Jesus está no último dia após a ressurreição. Pastor, por quê? Porque existem 2 coisas que Jesus vai fazer após a ressurreição. Quantas coisas? Quantas coisas? Vamos lá? Quantas coisas que Jesus fez após a ressurreição? 2. Primeiro, João capítulo 20, versículo 22. Jesus, quando ressuscita, ele aparece aos seus discípulos que estavam trancados em uma casa, e Jesus diz a eles: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu estou enviando a vós. Jesus, ele faz isso aqui, ó. Jesus sopra sobre os discípulos. Quando Jesus sopra sobre os discípulos, o texto diz que Jesus declarou: recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Pastor, por que Jesus primeiro sopra sobre eles, para depois, no capítulo 1, versículo de número 8, dos Atos dos Apóstolos, Jesus diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo. Então pega a palavra. Jesus primeiro sopra sobre eles e diz: recebam.
para depois Jesus ministrar sobre eles um derramamento de poder. Pastor, que poder é esse? É o mesmo poder que Jesus, em Lucas capítulo de número 24, versículo 49, Jesus disse aos seus discípulos: mas ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Observe que Jesus, ainda dentro desse contexto, Jesus está falando de um revestimento de poder. Capítulo de número 24, versículo 49, Jesus está ministrando um recebimento de poder. Capítulo de número 1, versículo 8 de Atos dos Apóstolos, Jesus está falando de um recebimento de poder. Capítulo 24, versículo 49, revestimento de poder. Capítulo 1, versículo 8, recebimento de poder. Pastor, por que Jesus está falando deste revestimento de poder? Porque lá no capítulo 20, como lemos no versículo 22 de João, Jesus já havia ministrado sobre eles o sopro, o vento do Espírito. Pregador, por quê? Porque o que Jesus, pega a palavra, o que Jesus está transmitindo aos discípulos, Jesus já havia manifestado nele. Eu vou repetir: o que Jesus está transmitindo aos discípulos, Jesus já havia manifestado nele. E eu abro um parêntese: Jesus é o tema central de toda a Escritura Sagrada. Toda a Bíblia aponta para Cristo, como toda a promessa de Deus revelada na sua palavra também aponta e passa por Cristo. Jesus é a confirmação de toda a grande profecia. Então, pega a palavra. Jesus, quando transmite, primeiro, o recebimento, ele sopra sobre eles. E depois, Jesus ministra uma manifestação do poder do Espírito. É porque primeiro, pega a palavra, Jesus manifestou. Jesus só está ensinando, Jesus só está transmitindo, porque primeiro ele manifestou o que ele está ensinando. E aqui já vai uma palavra para a sua vida: Deus não fará nada através de você que não tenha feito primeiro em você. Alguém ali levantou a mão, eu vou repetir: Deus não fará nada através de você que primeiro não tenha feito em você. Ajuda esse crente perto de você a entender isso. Segura na mão dele, segura na mão dela. Diga assim, antes de Deus fazer através de você, diga, antes de Deus fazer através de você, Deus fará em você. Deus fará em você. Deus fará em você. Ele primeiro fará em você, para depois fazer através de você. Quantos estão entendendo isso? Levante a mão e faz o barulho que o diabo não gosta. Pastor, então o senhor está dizendo que o que Jesus está ministrando aos seus discípulos e aquela pequena multidão que estava em Betânia no dia da ascensão é o que Jesus havia vivido primeiro, manifestado primeiro. Vamos para o contexto. Lucas capítulo 4, versículo 1 e o versículo 14. Vem para a Bíblia. Versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Olhe para mim. Capítulo 4 de Lucas, versículo 1. O texto está dizendo que Jesus, afirmando que Jesus é cheio do Espírito Santo. Agora, o texto vai dar algumas evidências. Por que o texto afirma que Jesus é cheio do Espírito Santo? Primeiro, porque voltou do Jordão. Pega a palavra. O que é que acontece no Jordão? Que quando Jesus volta de lá, ele volta cheio. Jesus, primeiro, se submete à autoridade espiritual de João, porque ele decide se batizar. Segundo, quando Jesus é emergido das águas, o céu se abre, o Espírito Santo em forma corpórea, como de uma pomba, pousa sobre ele. Terceiro, a voz de Deus
brada no Jordão, dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, porque quem deu testemunho dele foi o próprio Pai. Então pega a palavra, o céu se abre sobre ele, o Espírito desce sobre ele, e o próprio Deus dá testemunho a respeito dele. Então quando pega a palavra, quando ele vai para o deserto, o texto diz: e ele foi conduzido. O mesmo Espírito que desceu sobre ele é o mesmo Espírito que o conduz, porque crente cheio do Espírito Santo não anda aonde quer, crente cheio do Espírito Santo não anda como quer, crente cheio do Espírito Santo é conduzido pelo próprio Espírito Santo de Deus. Alguém ali levantou a mão, então receba. Quem vai caminhar com você é o Espírito Santo. Quem vai te guiar, quem vai te conduzir, quem vai te orientar, quem vai reger a sua vida, quem vai dominar você é o Espírito Santo de Deus. Agora pega a palavra, versículo 14. E Jesus, eu já estou arrepiado, e Jesus, no poder do Espírito, olha para esse jovem que está perto de você, diga: no poder do Espírito. Diga, não fala com autoridade, diga: no poder do Espírito. Jesus primeiro foi cheio, versículo 1, versículo 14, depois que ele vence a tentação no deserto, se assenta na mesa do que os anjos serviram ele no deserto, ele sai do deserto no poder do Espírito. Então duas coisas Jesus vai manifestar: primeiro, ser cheio do Espírito; segundo, a plenitude do poder do Espírito. É isso que Jesus está ensinando aos discípulos no capítulo de número 20, capítulo 20 de João, versículo 22, Jesus sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. Por que Jesus soprou? Porque Jesus está dizendo: eu estou enchendo vocês. Eu estou enchendo vocês. E por que Jesus sopra? Porque primeiro ele foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre ele. Ele era cheio do Espírito Santo. E eu vim como boca de Deus para dizer para alguém: só quem é cheio do Espírito Santo entende a necessidade do que é uma vida cheia do Espírito Santo. É por isso que Jesus soprou. Alguém já pegou ali? É por isso que Jesus soprou sobre eles. Por quê, pastor? Porque quanto mais cheio do Espírito Santo eu sou, mais dependente dele eu me torno. Olha para esse adolescente aí perto de você, esse lugar vai tremer. Olha para esse adolescente perto de você e diga: quanto mais cheio do Espírito você é, mais dependente dele você se torna. Eu não sou cheio do Espírito para mostrar para alguém que eu sou cheio, não, porque o Espírito não veio aqui para suprir os teus caprichos, não. Quando eu entendo que uma vida cheia do Espírito é uma vida com propósito, olha para esse jovem aí, esse adolescente, esse crente perto de você, diga assim, ó, diga: uma vida sem a presença do Espírito é uma vida sem propósito. Fala para ela, fala para ele e diga: uma vida sem a presença do Espírito é uma vida sem propósito. Você está entendendo que você só será um impacto quando você ser impactado pela pessoa do Espírito Santo? É por isso que Deus te trouxe nesta tarde, nesse dia, para te dizer: eu vou te encher, porque depois que eu te encher, eu vou ativar em você, eu vou te fazer acessar o poder sobrenatural do Espírito Santo. Renan, por quê? Porque quanto mais cheio do Espírito eu sou, mais dependente dele eu me torno. Ou seja, uma vida cheia do Espírito me dá relacionamento com o Espírito. Agora, se eu quero ser usado pelo Espírito, eu tenho que acessar esse poder que Jesus está ensinando. Jesus, versículo 1, foi cheio do Espírito. Versículo 14, ele saiu do deserto no poder do Espírito. Antes do deserto, você não viu Jesus fazer milagre nenhum. O diabo pediu para ele transformar a pedra em pão, porque o diabo queria ver manifestação de poder. Mas Jesus disse: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí depois que Jesus repreende o diabo e come do banquete que os anjos o serviram, Jesus sai do deserto no poder do Espírito. E o primeiro lugar que ele vai é para Caná da Galileia. Ele vai para um
casamento. E por que, pastor, um casamento? Porque quando o vinho da festa acabou e a hora do milagre chegou, Jesus chamou os garçons e disse assim: enche as talhas com água. Por quê? Porque para o milagre acontecer, o que está vazio tem que ser cheio. Enche. Alguém já começou a entender ali? Alguém já começou a entender ali? Pastor, por quê? Porque para fazer o milagre acontecer, ele não precisou de espetáculo. Para fazer o milagre acontecer, ele não precisou de ritual. Para fazer o milagre acontecer, ele não precisou usar pozinho mágico. Para fazer o milagre acontecer, ele só precisou de poder. E quem tem poder é só liberar uma palavra. E qual foi a palavra? Jesus disse: enche e leva. Enche e leva. E no processo da obediência, enquanto eles estão caminhando, levando a água, o texto diz que quando chegou no mestre Sala, já não era água, era vinho. E ele bebeu. Quando ele bebeu, ele disse: na festa que eu trabalho, na festa que eu sirvo, o melhor é servido no começo, mas nessa festa deixaram o melhor para o final. Eu vim nessa tarde para dizer para alguém: haverá uma transformação na sua história. Deus vai mudar a tua vida da água para o vinho aqui essa tarde. Ei, eu quero declarar no nome de Jesus: o diabo pensou que iria destruir a sua adolescência, queria destruir a sua juventude. O diabo pensou que você seria uma ferramenta na mão dele. Só que Deus te trouxe nesta tarde de impacto para te dizer: você vai sair daqui tão cheio, mas tão cheio, que haverá uma manifestação de poder na tua existência. Alguém lá em cima levantou a mão, vou repetir: haverá uma manifestação de poder. Pastor, que poder? Pega a palavra. Que poder é esse? Atos capítulo de número 1, versículo 8. A mesma expressão que Jesus utiliza para poder é a mesma expressão de Lucas 24, 49. Mas sereis revestidos de poder, que é a mesma expressão de Lucas 4, versículo de número 14. E Jesus, no poder do Espírito. Que poder é esse? Poder, virtude. Virtude ou poder do grego dunamis. Dunamis, que significa fonte de poder. Olha para esse jovem, esse adolescente, esse crente que está perto de você e diga: fonte de poder. Diga, não fala, grita para ele. Diga: fonte de poder. Não fala com autoridade. Diga: fonte de poder. Diga: é isso que Deus vai fazer com você. Deus vai te transformar em uma fonte de poder. Vai fluir poder em você. Jesus olhou para a mulher samaritana e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede água? Tu me pediria uma água, e eu te daria uma água que em ti se tornaria uma fonte. Uma fonte, e jorrará para a vida eterna. Então receba a proposta que eu tenho para você essa tarde: é essa. Chega de uma vida de recipiente. Chegou o momento de você se tornar uma fonte de poder. Pastor, por quê? Porque recipiente é dependente. Recipiente precisa ser cheio. E tem gente que é assim. Tem gente que enche aqui e apaga em casa. Tem gente que enche aqui e se esvazia na escola. Tem gente que enche aqui e se esvazia na faculdade, no trabalho. Se esvazia durante a semana inteira. O diabo se levanta, é tanta luta, é tanto problema, é o pecado, é tantas coisas que vêm para consumir aquilo que você recebe aqui, aquilo que você se enche aqui. Só que eu vim com uma palavra de Deus para entregar para alguém: você não será mais um recipiente. Você não viverá dependendo da espiritualidade de alguém. Você não vai ficar dependendo de alguém para orar por você, de alguém para profetizar para você, ou de cultos periódicos para você
você ser cheio do Espírito, não. Eu quero declarar: você será uma fonte de poder. Aonde você chegar, você vai fluir no poder. Aonde você entrar, o Espírito Santo vai entrar junto contigo. Eu quero profetizar: você será fonte para alguém na tua casa. Você será fonte para alguém onde você mora. Você será fonte naquela escola. Eu quero profetizar: Deus vai levantar uma geração de jovens e adolescentes, homens e mulheres, cheios, tão cheios, que aonde você chegar, até quem estava vazio será cheio por aquilo que você carrega. Você irá fluir no poder do Espírito. Segure na mão de um adolescente ligado perto de você. Segure na mão de um crente ligado. Se tiver desligado, larga a mão dele. Pega na mão de quem está ligado. Dá um saculejo nele aí. Acorda ele, acorda ela. Saculeja e diga: está preparado para fluir no poder. Diga, está preparado para fluir no poder. Diga, está preparado para ser uma fonte de poder. Está preparado para ser usado poderosamente. Está preparado para ver sinais, prodígios e maravilhas acontecerem. Está preparado para ver coxos andarem. Está preparado para ver, aleluia, cego enxergar. Está preparado para ver surdo ouvir. Está preparado para ver demônios se subjugarem. Está preparado para ver Jesus batizar quando você orar. Está preparado para ver poder fluir de você. Se tem alguém que quer receber esse poder, não faz um barulho. Grita essa tarde. Grita. Já tem alguém recebendo ali. Quando Jesus, sabe isso aqui? Quando Jesus sai do deserto no poder, ele realiza o milagre em Cana da Galileia, transforma água em vinho, manifestação de poder. Ele volta para Nazaré. Ele entra numa sinagoga. E o texto diz: era sábado. Era como se fosse hoje aqui. Ele recebe o rolo do profeta Isaías. E ele acha o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Sobre é tudo aquilo que está por cima. O texto diz: e o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Grita para esse crente do teu lado, diga: ungiu. Unção serve para duas coisas. Primeiro, separação, porque tudo que é ungido é separado. E separação na Bíblia está ligado diretamente à santidade, porque santidade nada tem a ver com religiosidade. Santidade é separação. É você entender o que? Se Deus me ungiu, eu sou unicamente, exclusivamente dele. A minha vida, meu ministério, tudo que eu faço é separado para ele. Então, primeiro, a unção serve para separação. Segundo, a unção serve para empoderar. Olha para esse crente do teu lado e diz assim: a unção dá poder. Fala para ele, fala para ela. Não, fala com a autoridade. A unção dá poder. Pastor, a unção dá poder? Eu provo. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Para quê? Para pregar. Porque a unção te dá poder para pregar. Me ungiu para curar, porque a unção me dá poder para curar. Me ungiu para libertar, porque a unção me dá poder para libertar. Me ungiu para restaurar, porque a unção me dá poder para restaurar. Me ungiu para apregoar o ano aceitável do Senhor. Pastor, por quê? Porque se você quer ter um ministério relevante, se você quer ter uma vida no reino de Deus, debaixo do poder, se você quer ver prodígios, sinais e maravilhas acontecerem, você precisa entender que não basta só ser cheio. Ser cheio me torna dependente do Espírito Santo. Eu preciso acessar esse poder.
Existem pessoas que se perguntam: pastor, por que não tem mais milagres como antigamente? Por que hoje é difícil ver cadeirante andar, pessoas serem curadas, vomitar a enfermidade? Porque hoje é difícil de ver demônios se manifestarem? Por que hoje é difícil ver batismos com o Espírito Santo como antigamente? Porque a nossa geração se acostumou apenas com uma vida cheia. Tem gente que se acostumou apenas com arrepio. É uma geração que só tem prazer em se arrepiar. Eu vim essa tarde pregar para alguém que vai fazer como Ezequiel. Eu não quero água na canela. Eu quero mergulhar nas profundidades dos mistérios do Espírito de Deus na minha vida. Alguém ali levantou a mão. Eu vim pregar para alguém que depois dessa tarde de sábado vai viver um ministério de poder. Deus vai levantar adolescentes que serão extremamente usados por Deus nesse estado do Goiás, no Brasil e fora dele. Eu e você, nós fazemos parte da geração do arrebatamento. E eu creio que para essa última hora, Deus vai levantar uma geração, e já começou, cheia de poder. Não, eu não vim pregar para quem veio sentir arrepio. Eu vim pregar para quem vai mergulhar no fluir do poder do Espírito. Se prepare para ter um ministério de poder e autoridade. E se tem alguém aqui que quer isso, levante as duas mãos lá em cima. Uma mão é pouca, levante as duas. Continue com a sua mão levantada por alguns segundos. Por que Sansão fazia coisas extraordinárias? Porque era cheio de poder. Por que Davi nunca perdeu uma batalha? Porque era cheio do poder. Por que Gideão com 300 venceu milhares? Porque era cheio de poder. Por que Daniel foi jogado na cova e os leões não se atreveram ao devorar? Porque tinha recebido poder. Por que Jesus fazia milagres e pela multidão era glorificado? Porque Jesus era cheio de poder. Por que Paulo passava, aleluia, e aonde ele chegava milagres aconteciam? Porque era cheio de poder. Por que Pedro na sua sombra fazia milagres? Porque era cheio de poder. Por que a Assembleia de Deus há mais de 100 anos vem crescendo debaixo do poder do Espírito Santo? Porque Deus levantou homens com poder e autoridade. E eu vim nessa tarde dizer: essa chama não vai apagar. Essa chama vai se estender em você, em você, em você, em você, em você, em você, em você. Então levanta essa mão aproveita essa mão que você levantou, desce no ombro desse colega que está perto de você aí. Desce, 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 desce. Isso, dá um saculejo nele aí até a ficha dele cair. Isso, isso, isso. Diga: essa unção, fala para ele, essa unção será liberada para a tua vida essa tarde, se você crer. Sacode ele, pergunta a ela se ela quer. Não é para quem quer, é para quem crê. É para quem acredita. É para quem está disposto a queimar, a fluir. Se tem alguém aqui que quer receber isso, não fala, não levanta uma, levante as duas mãos. Faz o barulho que o diabo não gosta. Quantos acreditam que o Espírito Santo ainda batiza? Levante a mão direita para o céu. Pula dessa cadeira, fica de pé. Coloque as duas mãos no seu coração agora, rápido.
no oceano do Espírito. Coloque as duas mãos, eu já vou orar. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu. Eu já vou orar, mas chama por ele, chama por ele. Sem nenhuma explicação. Com as mãos ao peito, diga: Espírito, Espírito, que desce como fogo. Eu quero ouvir você clamar. Vem como vem enquanto você chama por ele, sinta ele te tocando aí agora. Vai soprar um vento aqui dentro. Alguns já vão começar a sentir ele aí agora. Batizado com o Espírito Santo, pastor, eu não falo em línguas, eu ainda não sou batizado com o Espírito Santo. A evidência do batismo com o Espírito Santo é eu falar em línguas. Pastor, eu ainda não falo em línguas. Levante a mão para me ver. Olha quanta gente. Jesus vai batizar muitos jovens aqui agora. Pastor, eu quero fluir nesse poder que o Senhor pregou. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero transbordar. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo, sai do teu lugar e corre aqui no altar. Eu quero orar por você. Mas a velocidade que você vir determina também a forma que você vai receber. Pastor, eu quero. Sai do teu lugar. Isso. Vai espalhando aí, vai espalhando. Eu queria que vocês espalhassem mais. Tenta dar um passo de distância de cada pessoa aí. Eu preciso que vocês dêem um passo de distância de cada pessoa. Ó, eu queria alguém para me ajudar aqui, ó. Preencha aqui. Preencha aqui, ó. Isso. Para todo mundo chegar. Vai preenchendo aqui, isso. Quem está atrás, ó, vai preenchendo para cá. Isso. Dá um passo de distância da pessoa que está do teu lado aí. Pastor, por quê? Porque pessoas vão passar por vocês agora. Pessoas vão passar por vocês. Isso. Aleluia. Tem fogo nos olhos. Eu não. Aleluia. Ó, me ajuda aqui. Tem espaço aqui, ó. Eu queria que você chegasse o mais perto do altar possível. Vocês que estão aí, ó. Essa galera que está aqui, ó. Vem passando aqui, ó. Vai preenchendo aqui. Eu queria vocês aqui na frente, o mais próximo do altar possível. Aleluia. Aleluia.
Isso. Aqui, ó. Vai preenchendo aqui, tem essa rampa aqui, esse corredor aqui para saída também. Vai chegando. Jesus vai batizar muitos com o Espírito Santo aqui essa tarde. Eu creio nesse fluir do poder. Segura. Olhe para mim. Olhe para mim. Todos que estão aqui ainda não falam em línguas, correto? Olhe para mim. O segredo, o modelo, a base é Atos capítulo 2. E o que diz em Atos 2? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isso fala de concordância. Não basta só estar junto, tem que estar no mesmo propósito. E diz assim, ó, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, que pousou sobre a cabeça de cada um deles. Olhe para mim. Antes da língua vir aqui, ela vem aqui. A brasa pousa aqui. Existem pessoas que não falam em línguas, porque a brasa já está aqui, mas ela não abre a boca para falar aqui. Tem gente que pensa, não, eu acho que é da minha cabeça. Não, eu acho que é minha carne. Deixa eu te falar uma coisa. Você está aqui o dia inteiro e vai permanecer até o final. Você acha que tem lugar para a tua carne aqui agora? Essa carne aí já foi queimada. Eu estou tendo visões de Deus aqui. Tem brasas acesas na cabeça de muitos adolescentes aqui. Pastor, e o que eu preciso fazer? Eu preciso abrir a boca. E por quê, pastor? Primeiro que ninguém come e nem fala de boca fechada. Para você falar, tem que abrir a boca. Para você se alimentar, tem que abrir a boca. Para você falar em línguas, também tem que abrir a boca. De boca fechada não tem como você receber. Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha 8 anos de idade. Foi mais ou menos num evento como esse aqui. Meu pai me colocou no meio da multidão, igual vocês estão aqui. 8 anos, eu não entendi ainda muita coisa, mas criança imita tudo que vê. Eu ouvi alguém dando glória, eu disse glória. Eu ouvi alguém dizer aleluia, eu disse aleluia. Jesus já estava batizando pessoas ao meu redor, e eu comecei a dar glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia. De repente, eu não conseguia mais falar glória e aleluia. A minha língua enrolou. Daqui a pouco eu soltei uma rajada de línguas estranhas. Na mesma hora eu recebi o dom de variedade de línguas. Então foi uma língua atrás da outra. Eu senti o meu corpo como se estivesse flutuando. E quando eu abri os olhos, já era o outro dia. Eu estava na minha cama. E eu corri, fui na minha mãe, ela estava na cozinha. Eu perguntei, mãe, o que aconteceu comigo na igreja? Minha mãe com um sorriso disse, meu filho, Jesus te batizou com o Espírito Santo. E eu disse, mas o que aconteceu? Ela disse, você foi batizado ontem e o seu pai te trouxe no colo da igreja até em casa. Era uma caminhada de 30 minutos a pé. Meu pai me levou no colo e eu falando em línguas estranhas. Ele me deitou na cama e eu estava falando em línguas estranhas. Eu adormeci falando em línguas estranhas. Acordei e nunca mais parei de falar em línguas estranhas. Eu estou no altar de Deus até hoje. Aleluia. E eu preciso dizer para você, o Espírito Santo continua o mesmo.
Você está preparado aí? Olhe para mim. Pastor, o que eu tenho que fazer? O método é o mesmo. Eu fui batizado dando glória a Deus. Quem aqui foi batizado em línguas dando glória a Deus? O método é o mesmo. A Bíblia diz que Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então o que eu vou fazer, pastor? Você vai fechar os olhos quando eu falar. Você vai fechar os olhos, vai abrir a boca e vai dar glória a Deus. Agora tem um detalhe. O nível da minha entrega revela o nível da minha necessidade. Quem quer muito se entrega muito. Quem não quer nada não se entrega a nada. Vão passar pessoas aí agora, os coordenadores de vocês, outros adolescentes e jovens que já são batizados com o Espírito Santo. Espera aí, quem é batizado com o Espírito Santo? Levante a mão. Quem fala em língua? Vocês que estão aqui na frente não falam em línguas. Quem é batizado com o Espírito Santo? Levante a mão. Vocês que estão aí, que já falam em línguas, que já são batizados com o Espírito Santo, vocês vão orar por quem não fala em línguas. Vou repetir. Vocês que estão aí, pastor, mas eu sou adolescente. É com você mesmo que eu estou falando. Você não pediu para Deus te dar uma experiência? Você não ora tanto pedindo a Deus uma experiência? A hora é agora. É você que Deus vai usar para orar por outros adolescentes aqui que serão batizados com o Espírito Santo. Pastor, então o que eu vou fazer? Você vai sair do teu lugar. E eu quero você do lado de um adolescente aqui que não é batizado. Eu queria um jovem batizado, um adolescente que é batizado, do lado de um que não é batizado aqui agora. Dá teu jeito, sai do teu lugar e vem aqui. Por isso que eu pedi para vocês fazerem espaço, porque vai passar pessoas aí no meio de vocês. Eu queria adolescentes aqui agora para orar comigo. Cadê? Sai do seu lugar e vem. Isso, meu filho, vem. Sai do teu lugar. Isso. Você que é líder, você que é coordenador, os coordenadores, os líderes, os pastores, vão passar no meio, botando a mão na cabeça, orando e conferindo. Você adolescente que vai vir orar comigo aqui, eu quero te pedir um favor. Olhe para mim. Você que vai vir orar, olhe para cá. E também os coordenadores, os pastores que vão orar. Olhe para mim. Vocês vão colocar a mão e vão começar a clamar: batiza Jesus. Em nome de Jesus, seja batizado, seja cheio. Você vai começar a declarar. Você vai ordenar em nome de Jesus. Agora tem um detalhe. Quando você vê que essa pessoa está falando em línguas, ouviu, ela está falando em línguas, você vai fazer um sinal para nós tentarmos contar quanto Jesus vai batizar aqui essa tarde. Vocês vão, quem estiver orando comigo, os que já são batizados, os líderes, os coordenadores, os pastores, quem estiver orando comigo, você vai orar, mas vai orar atento. Você vai conferir, falou em línguas, foi batizado, faz sinal para a gente contar. Depois que batizou, pula para outro, para Jesus continuar batizando mais. Pastor, por quê? Porque eu creio no poder da concordância. Agora vocês que estão aqui na frente, vocês vão fechar os olhos. Não se preocupe com quem vai orar, quem vai parar do teu lado, quem vai, se chegar alguém ou não chegar, não se preocupa. Agora é você e Deus. Você vai fechar os olhos, vai abrir a boca e vai começar a dar glória, aleluia, glória, aleluia. Você vai se entregar. Quando a língua acender na tua cabeça, você vai falar em mistério. Você vai abrir a boca, você vai soltar essa rajada de línguas estranhas. Não tenha medo. É para você abrir a boca hoje e falar em mistério. Eu vou provar. Eu vou provar que essa brasa já está cheia, já está acesa na tua cabeça. Quem aqui na frente já sonhou falando em línguas? Levante a mão. Quem aqui? Olha aqui, uma. Olha quantas pessoas que já sonharam falando em línguas. Pastor, o que é isso? É a brasa que já está acesa na tua cabeça. Quer ver? Quem aqui, em cultos como esse, em algum momento, sentiu tanta presença de Deus, que parece que se viu falando, mas não falou? Levante a mão. Olha isso. Pastor, por que tantas evidências? Isso é a prova
que a brasa já está acesa na tua cabeça. E o que eu preciso fazer, pastor? Abrir a boca e soltar essa rajada de línguas hoje em nome de Jesus. Já batizou a primeira ali, oh glória. Já batizou a primeira, nem começamos a orar, já batizou a primeira. Jesus vai batizar muita gente aqui essa tarde. Fecha os olhos. Já batizou o segundo, aleluia. Já batizou o segundo, meu Deus do céu, aleluia. Já batizou o terceiro, oh. Já batizou o quarto, aleluia, aleluia. Fecha os olhos agora todos. Quem estiver orando comigo, quem vai orar, os jovens, os adolescentes que vão orar, os líderes, os coordenadores, vai orando, vai conferindo, falou em mistério, faz sinal, olha lá, batizou mais outro lá, aleluia, batizou, olha lá, meu Deus do céu, eu vou orar, Jesus já batizou, meu Deus do céu, eu vou orar, quando eu terminar de orar, cadê? Já vem da pressão, já vem quebrando tudo, já vem para explodir, aleluia, meu Deus do céu, Jesus dos crentes, esse lugar vai incendiar, Jesus vai batizar muitos com o Espírito Santo, aleluia, 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 aleluia. Eu já contei uns 7, aleluia. Jesus batiza mais, fecha os olhos, abre a boca e dá glória, fecha os olhos, abre a boca e dá glória, fecha os olhos, abre a boca e dá glória. Eu vou orar, aleluia, eu ainda não orei, já batizou mais ali, 8, aleluia, 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 Jesus, já pode batizar, batiza mais, batiza mais, batiza mais, vai incendiar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, Jesus, olha lá, batizou mais um, 9, 10, 11, batizou, eu vou orar, ó Deus, no nome de Jesus agora, Jesus, o Senhor já batizou até onde contamos 11, 12, eu quero de 13, eu quero de 14, eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, os teus filhos querem fluir no poder do teu Espírito, onde tiver um adolescente agora, onde tiver alguém que ainda não falou em línguas, aonde tiver alguém de boca aberta, dando glória, que quer te receber, que quer se entregar, batiza agora, em nome de Jesus, batizou 15, batizou, em nome de Jesus, pode queimar, pode incendiar, pega ela, pega ele, batiza, 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 batiza.